são louvores que saem do nosso coração, da nossa alma, meu Deus. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. Venha falar nos nossos corações nesta noite. Somos carentes, necessitados, ó Deus. Se existe algo dentro de nós que precisa ser mudado, estes somos nós, ó Pai. Por favor, ó Deus, venha nos abençoar com a tua presença. Maravilhoso, venha ter companheirismo conosco, Senhor, porque nós estamos aqui para isso, ó Pai amado, que o Senhor possa tomar a nossa alma, nosso espírito, nossa mente, Senhor, que tudo isso possa estar, Senhor, de acordo com a tua vontade, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, toma as nossas debilidades nas tuas mãos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ajuda-nos nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos. Amém. Glória a Deus. O violão não tem perna, né, irmãos? Então, ele resolveu cair. Boa noite, irmãos. Amém. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Amém. Onde eu estive ali em Conceição do Mato Dentro pela manhã, fui para lá. Peguei a palavra lá e Deus nos abençoou muito. De lá eu voltei para casa. Como sei, descansei um pouquinho. Minha esposa já sabia já que eu ia vir. Não falei nem com o pastor. O pastor não está nem sabendo que eu estou do lado de cá, não. Mas eu já estava com o desejo de vir. Já desde antes de ontem, eu já tinha almejado estar aqui. Amém. Nós tínhamos planejado ir lá para Conceição, uma menina lá, sobrinha da minha esposa, que também é minha sobrinha. Ela fez aniversário ontem. E a gente ia estar lá, mas de repente o nosso coração não pediu para estar lá nesse aniversário, né? Minha esposa, do nada, também o coração dela não pediu para ir, também a mesma coisa. E os meninos, por incrível que pareça, também não desejaram, não sei o motivo, mas eu creio que Deus está por trás de cada coisa na vida dos seus filhos, amém? E daí então eu falei com ela, eu disse, olha, nós não iremos falar, então mas eu vou estar lá para poder pregar a palavra de Deus. E de lá eu vou voltar para casa, ficar um pouquinho em casa e depois eu vou descer para São Gonçalo. Eu até achei que o pastor ia estar aqui, eu pensei comigo, de repente o pastor vai, fica lá na parte do sábado, no domingo de manhã, e quando falou, de repente ele estará lá na igreja. Mas assim, bom, mas de todas as formas, se ele estiver na igreja eu vou e ouço a palavra, que será um prazer muito grande estar ouvindo o nosso pastor, né? Então, eu queria dar assim, eu vi assim ontem, muito bom. Eu queria estar chegando por aí, né? E Deus tem nos abençoado grandemente, amém, irmãos? Deus tem nos abençoado grandemente e o que eu tenho aprendido em muitas coisas é que tudo que uma semente feita, ela tem que receber isso de Deus, que tudo que ela obtém é em prol das coisas de Deus, amém, irmãos? Tudo, seja a nossa família, seja o dinheiro que nós obtemos no nosso trabalho, isso deve ser revertido sim em prol da família de Deus, né? Porque afinal de contas nós não aplicamos com interesse, é isso? Nós aplicamos com amor.
sabendo que Deus nos recompensará de cada coisa que nós fizermos em prol da família de Deus. Amém, irmãos? E uma das formas que eu vejo que eu posso ser útil é passando para a igreja a simplicidade da palavra, que os irmãos sabem muito bem que eu também considero. As mensagens das quais Deus tem permitido eu pregar são mensagens simples, mas eu creio que ela mexe com o coração dos irmãos, porque mexe com o meu. Porque quando eu prego uma mensagem, irmãos, os irmãos não pensam que eu vou embora e esqueço daquilo, não. Eu vou meditando naquilo. Eu vou meditando naquilo e Deus ele fala comigo pelo caminho afora. E às vezes não é só quando eu estou indo embora, não. Às vezes é no meio, no outro dia eu estou lá e estou meditando e Deus vai ampliando aquilo no meu coração, né? Então eu penso que uma mensagem pregada na igreja não deve ser uma mensagem unicamente para aquele momento ali só, né? Aquilo deve ser recebido na casa de Deus. E nós, como vaso, nós devemos levar aquilo conosco para o nosso lar, para o dia de amanhã, até que o Senhor se manifeste e nos chame para poder ir embora. Amém? Amém. Porque, na verdade, o nosso alimento físico, para falar a verdade para os irmãos, ele para pouco se aproveita. É isso? Mas o alimento que Deus nos dá, esse é eterno. Amém. Então, nós temos que valorizar essas coisas que Deus tem nos dado, amém? Deus tem nos enriquecido muito com a sua palavra. Muitas igrejas estão desesperadas, até podem, entre aspas, não transmitir, não mostrar que eles estão inseguros, mas nós observamos a insegurança de alguns que não sabem quem está de fato com a verdade, pois eu tenho a convicção no meu coração de que estamos com a verdade. Amém, Senhor. Eu estou com o meu coração em paz, tranquilo, seguro naquilo que o nosso pastor tem crido, naquilo que nós temos crido, naquilo que eu vejo dentro da mensagem. Eu estou plenamente tranquilo quanto a essas coisas. Então, no mais, eu penso que nós temos recebido a nossa porção. Amém? Deus vai dar porção para cada igreja que faz parte desse corpo. Talvez alguns recebam até uma porção a mais, mas não importa a porção a mais que eles recebam lá, porque cada um vai receber aquilo que Deus quer. E às vezes nós julgamos que a nossa porção talvez seja tão pequena, mas não é não, viu, irmãos? Não é não. Quanto mais simples a coisa parece, mais poderosa aquilo é. Porque Jesus Cristo, eles tropeçaram nele exatamente por isso. Porque eles olharam só muito simples. Ele é muito simples, mas a semente dele está sempre dizendo, ele fala como nenhum outro falou. Amém. Amém? Ele sempre falou. Jesus não seria aceito, irmão Tiago, pelas igrejas hoje, porque o Evangelho de Jesus Cristo, para aqueles que não têm a revelação, é um Evangelho simples demais para eles. Eles querem se aprofundar, mas Jesus, quando ele se aprofunda como eleito, ele se aprofunda de uma forma que os sábios entendidos ficam perdidos. Verdade. Eles não conseguem caminhar na profundidade, na simplicidade de Jesus Cristo. Mas a noiva consegue captar. Amém. Ela consegue captar e começa a entrar ali na palavra. E ela entende, mesmo sendo palavra por palavra, ela está entendendo. Professor, eu estou entendendo esse negócio. Eu estou entendendo esse negócio aí, esse negócio que ele está falando aí é nosso. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos tomar uma palavra muito conhecida para nós. Nós vamos ver em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8. Nós tivemos um culto muito maravilhoso hoje pela manhã, irmãos, a Conceição do Mantimento. Deus fala conosco maravilhosamente, amém? Teve algo durante a mensagem que me chamou a atenção, e aquilo que me chamou a atenção eu gosto de compartilhar, não só em um lugar, mas com todos, amém? Amém. Está escrito assim, Gênesis 3, 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor
o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Só até aí, irmãos, podem assentar. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Não, até agora não. O pastor já falou que só ventilador e pregador é um problema. A garganta vai embora, mas eu creio que não vai embora não, ok? A voz pode ir, mas a garganta não, né, irmãos? A voz pode ir embora, menos a garganta. Não é verdade? Se a garganta for embora, eu estou morto. Verdade. Nós, irmãos, lemos uma passagem muito conhecida para nós, mas eu quero falar como foi falado ali em Conceição do Mato Negro, eu estava pregando, e aquilo veio no meu coração, e nós todos sabemos que a palavra de Deus é uma vara de juízo, né? E é na casa de Deus que começa o juízo, não é isso? Começa aqui. E ali durante aquele culto, eu, por inspiração, claro, eu creio que foi por Deus, eu disse assim para a igreja: imaginemos que Jesus Cristo, ele se manifestasse sobre o púlpito, e naquele púlpito ele olhasse para a igreja e perguntasse para cada um de nós assentados no banco da igreja ali. Ele perguntasse assim: o que tu tens de mim? É uma pergunta um pouco assim, meio que forte. E para Deus perguntar algo para um homem, aquele homem tem que ter uma resposta acertada para Deus. Se Deus se manifestasse agora sobre esse púlpito e ele direcionasse essa pergunta para cada um de nós hoje e perguntasse: o que tu tens de mim? Qual seria a resposta que nós daríamos para Deus? Se nós criássemos, vamos dizer, uma escala aqui de 1 a 10, de 1 a 10, isso é algo que fica entre a minha irmã, entre o meu irmão, entre eu e Deus. É algo particular. A resposta seria dada no nosso coração para Deus. Qual a nota que você daria para Deus? O que você diria? Olha, Senhor, eu tenho 3% do Senhor em mim. Vamos tomar o jovem rico. Tens guardado todos os mandamentos? Tenho, todos eles. Vamos dizer que é 10. Eu guardo os 10. Muito bem, muito corajoso e verdadeiro. Guardava 10. Mas aqueles 10 não satisfaria a Jesus, porque ele tinha que ter 11. Ele tinha que ter 11, não era só 10, faltava uma coisa. Então não era 10, tinha que ser 11. Ou seja, quanto que eu tenho de Deus em mim? Ó Deus, eu sou completo, mas Deus conhece o interior. Deus sabe o quanto nós temos dele, e Deus sabe o que nós precisamos dele, o quanto precisamos dele. Daí então nós compreendemos o que Paulo chegou a dizer, que quando eu julgo que eu estou forte, daí então eu estou fraco. Mas quando eu julgo que estou fraco, aí sim eu estou forte. Amém. Aí nós deparamos com os dois homens no monte. Um dizia: eu guardo tudo, Deus. Eu sou um bom orador, eu jejuo todos os dias, eu sou fiel nas minhas ofertas, eu sou fiel nos meus dízimos, eu visito as viúvas, eu dou esmola aos pobres, eu faço tudo, então eu sou completo. Mas te falta uma coisa, camarada:
O que te falta? A humildade. A humildade. Mas por quê? Porque tu te exaltas demais. És um exaltado. E aquele que se exalta será humilhado. Tu te elevaste até o céu, até o inferno, serás abatido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A tribuna de Deus, sendo julgados por Deus, não pelo homem, sendo julgados pela palavra. Daí então seria melhor nós fazermos como segundo o homem, que não ousava levantar a sua cabeça para o céu, mas batia em seu peito e clamava: tem misericórdia de mim. Amém. Tem misericórdia de mim, pecador que sou. Ora, não é um quadro meio que estranho? Deus até parece que ele nos confunde em alguma coisa. Veja bem, o camarada guardava 10, mas por causa de um, ele perdeu. Ele perdeu o direito de vida eterna, de alcançar o reino de Deus. Por causa de um só. Mas Deus, eu guardei 10 por causa de um. Porque Deus conhecia a natureza daquele homem. Deus sabia que aquele homem ia ser reprovado naquele pedido. Daí nós temos que ter atenção, porque todos nós gostamos muito de perguntar a Deus o que Deus quer de mim. O que o Senhor quer de mim, Deus? Às vezes seria melhor nós não perguntarmos para Deus, esperarmos com que Deus se manifestasse e viesse e falasse para nós. Porque os irmãos podem observar que a maioria das vezes que homens interrogaram a Deus e Deus expôs a sua palavra para eles, irmãos, eles não conseguiram fazer aquilo que Deus pediu para eles fazerem. É verdade. O irmão Branham diz que aquele que deseja é o que Deus não quer. Já observaram isso? Moisés tentou fugir de todas as formas, mas Deus queria Moisés. Moisés não foi em busca de ser profeta. Ele não foi em busca de querer ser um grande pregador. Ele, muito pelo contrário, escolhe outro Deus. Deixa eu quieto, em paz. Eu não quero. Não, é você mesmo. Mas nós estamos querendo alguma coisa de Deus. Nós estamos querendo uma resposta de Deus. E às vezes aquela resposta que Deus vai nos dar não vai satisfazer ao nosso apetite, seja ele espiritual, seja ele carnal, não importa, não vai satisfazer aquilo que eu queria. O que Deus nos pediria hoje? Será que estaríamos prontos para podermos corresponder ao pedido de Deus, à vontade de Deus de fato? Eu estava lendo hoje ou ontem, me parece, a mensagem do Branham dizendo assim: a igreja ainda não está pronta para o rapto. Veja bem o que o Branham disse. A igreja ainda não está pronta para o rapto, porque ela ainda não tem a fé nem de orar pelos enfermos, que dirá para o rapto. Isso é o profeta quem disse. Isso é o profeta quem fala para nós. Daí alguns estão tentando se esquivar desse assunto, porque eles de fato não têm essa fé o suficiente para orar por um enfermo. E o profeta vem ensinar uma coisa tão gloriosa, que o enfermo para ser curado não depende do orador. Verdade. Não depende do orador. Depende sim daquele enfermo exercer a sua fé. Agora é lógico que se aquele que vai exercer a fé, ele tem que ter uma fonte para poder extrair aquilo. E se o orador ele não tiver algo nele para poder ser extraído, assim como uma mulher de fluxo, ela sabia que ali estava uma fonte, que ela podia tirar aquilo dali. Daí então, irmão Tiago, nós observamos que às vezes não vem enfermos ao nosso encontro. Deus até às vezes não permite, porque Ele sabe que se vier o enfermo, não vai ser extraído a cura dali. E para nós não sermos humilhados, então Deus nos poupa até um tempo. Até um tempo, qual seria o tempo? Até o tempo em que Ele nos prepara. Amém, amém. Para estarmos prontos para podermos desempenhar aquilo para o qual nós fomos chamados, irmão José. Verdade. Porque enquanto a igreja não alcançar essa fé, até mesmo de chamar mortos, nós não poderemos subir no rápido.
Porque, irmãos, não vem com essa conversa para cima de mim, que somente o profeta poderia chamar pessoas da sepultura, não propriamente da sepultura, mas de estar morto em cima de uma cama, num leito de hospital. Eu não creio que só o profeta exerceria isso. Agora, com isso, eu não lanço isso sobre todos os homens pregadores, não, mas eu creio que Deus ele pode usar um aqui, pode usar um ali, pode usar o irmão Roberto, pode usar um rapaz ali, pode usar quem quer que seja. Nós observamos dentro da palavra de Deus que quando os bens materiais começaram a entrar dentro da igreja, a Bíblia diz para nós que Estevão ele era um homem temente a Deus. Era um homem separado. Deus o havia separado para aquilo. Ou seja, se Deus fizer de fato se apresentar no nosso meio e começar a perguntar para nós o que nós temos dele, nós observamos o que tu tens, Caim, para poder me dar. Ora, Deus, eu tenho de melhor da terra, eu tenho flores, eu tenho verduras, eu tenho legumes e eu tenho o principal. O que você tem de principal aí, Caim? Eu tenho o altar. Ora, você tem o altar, mas o que você quer me oferecer, você quer me dar, eu não posso receber. Agora a pergunta sendo feita para o eleito Abel: o que tu tens, Abel, para poder me dar? Eu tenho cordeiro, Senhor. Eu tenho cordeiro, porque eu sei que se eu te der o cordeiro, eu serei aceito na tua presença, tu aceitarás a minha adoração. Não adianta, irmão, nós tentarmos oferecer para Deus o que Deus não vai receber de nós, irmão. Não. Não adianta nós tentarmos forçarmos a barra por Deus, tentarmos fazer com que as Escrituras venham falar o que ela não está falando. Estão entendendo, irmãos? Amém, Jesus. Não adianta tentar tirar, vamos tirar isso aqui, vamos polir isso aqui, e Deus vai receber isso aqui. Não, de jeito nenhum, Deus não vai aceitar nada polido. Porque as coisas de Deus não são polidas, elas são eternas. Amém. E ela tem o brilho de Deus. Amém, Senhor. Não é Deus quem faz com que as coisas de Deus venham brilhar, é o próprio Deus. Ele faz com que a sua glória, primeiro, a glória já é resplandecente. Mas alguns querem de alguma forma polir a coisa e apresentar para o povo. Apresenta-se para o povo, mas ao apresentar-se para a noiva eleita, ela dá uma olhada e balança a sua cabeça. Ela não aceita. Como eu estava dizendo hoje, lá em Conceição do Mato Dentro, já imaginaram um porquinho? Pense bem em um porco personificador. Um porco personificador de natureza de ovelha. Mas há duas coisas que ele não pode fazer e ele não resiste. Primeira coisa, ele não pode produzir lã. A segunda coisa, ele não resiste uma lama. Ele não resiste uma lama. Porque a natureza dele é de porco. Mas por um tempo, como tem alguns porquinhos criados em apartamentos, vocês já viram em jornais, mulheres e homens que pegam um porco e substituem o filho por um porco. Já viram esses casais por aí? Já repararam isso? Olha bem, irmão Branco diz assim, que o mundo chegaria num estado em que esse daí seria um mundo demente. Um mundo demente. Porcos, há anos atrás, ou até mesmo nos nossos dias, porcos eram criados em chiqueiros. E hoje são criados dentro de apartamentos. Alguns homens e mulheres criam porcos como bichinho de estimação. Como bichinho de estimação. Eles pegam aqueles porcos e colocam ali dentro e criam então de melhor. Vocês acreditam que há homens que têm condição, porque o camarada para criar um animal desse dentro de casa, ele tem que ter condição financeira? Certamente esses porcos têm perfume mais caro do que nós podemos comprar, mas são comprados para porcos. Eles têm a coragem de criar um porco dentro de casa, mas não têm coragem de ir em um lugar. Não vou dizer pegar uma criança abandonada e levar para casa, não, mas não tem a coragem de ir e ajudar uma entidade para poder ajudar a criar uma criança.
Se isso não é um estado de loucura, eu não sei o que é. Mas lá aquele pouquinho, ele está sendo lavado, ele está sendo enxugado. Olha lá se eles não levarem ele no tal do pet shop, que é o salão de beleza para os cachorros e para os porcos. E o animalzinho não entende nada do que está se passando. E se eles pensam que eles estão ajudando aquele porco, meus irmãos, eles estão prejudicando aquele porco. Na verdade, eles estão matando aquele porco. Porque a natureza dele é a natureza de comer lavagem e ficar no meio da lama. Por isso que muitos crentes, ao ouvir a palavra de Deus, ao invés deles viverem a palavra de Deus, eles são mortos pela própria palavra, porque eles não podem resistir àquela palavra. Irmãos, demos conta de quem somos verdadeiramente. Cada vez que vem uma coisa dessa natureza no nosso meio, eu fico surpreendido de como que Deus ele tem falado conosco, de como que Deus tem manifestado a sua palavra e nos mostrado, irmãos, quem verdadeiramente nós somos. Então eles pegam aquele pouquinho, criam ele lá, dentro de um apartamento. Mas eu quero ver se eles pegarem ele e colocar sobre uma Hilux e levar ele para uma fazenda. E quando ele chegar naquela fazenda, no primeiro nhoque de seus parentes porcos, ele correrá para o chiqueiro. Porque essa é a natureza, porque ele reconhece o falar de outros povos. Daí então o irmão Branham pega um porco e mostra, olha, você pode, se nós pudéssemos pegar um porco e colocarmos a natureza de ovelha naquele porco, ele agiria como ovelha. Se fosse possível fazer isso. Se fosse possível. Mas não é possível. O que nós deparamos em si, agora eu digo a respeito de homens, o que nós deparamos são porcos, porque a Bíblia diz que é como o provérbio diz, é como uma porca que volta ao seu lamaçal. Homens personificadores da vida de Deus. Da vida de Deus. Então, nessa personificação, as primeiras coisas que nós observamos nessa personificação, as primeiras coisas, é o homem exterior, é a roupa, é um corte de cabelo. Ele personifica por fora, mas aqui dentro, ele tem a natureza dele é real. Ele é puro aqui dentro. Daí então, ele não pode deparar com uma. Ele não pode deparar com uma. E como eu estava pregando, nós observamos que o diabo para poder derrubar Adão e Eva, ele não esperou Adão e Eva sair para fora do jardim. Ele derrubou Adão e Eva no jardim. O jovem, o pródigo, ele não se desviou ao estar lá fora. Ele se desviou estando na casa do pai. Não é impressionante isso? Porque a primeira coisa, ele olhou para fora. Ele olhou para fora. E ao olhar para fora, ele deparou com outros jovens que viviam uma vida que, segundo o conceito humano e carnal, é prazeroso. Bebida, jogos, mulheres e assim por diante. Ele olhou aquilo estando na casa do pai e pegou todos os seus direitos, ele pegou tudo aquilo que lhe era de direito, a sua herança, e foi embora. Mas ele já saiu desviado do diabo. Eu estava falando com os irmãos, olha, o diabo, uma das primeiras coisas que ele faz, ele nos derruba pela vista. Verdade. Nós vemos, desejamos, e quando desejamos, aí o diabo parte para o espiritual.
E observamos que o diabo, ele tenta derrubar os filhos de Deus com a palavra, não sem a palavra, mas com a palavra, porque o diabo sabe que é com a palavra. Ele aprendeu, ele começou desde o princípio com a palavra, e ele sabia que essa arma, usando a palavra, distorcendo a palavra, que essa arma era poderosa. O diabo sabe disso. Verdade. E nós sabemos que a palavra de Deus, a arma de Deus, a espada de Deus é poderosa, ela é infalível, e nós deixamos de usar ela, meu miséria. Quando o diabo atacou a Jesus com a palavra, Jesus contra-atacou ele, derrotou ele. Por que nós não contra-atacamos o diabo? Não é nenhum pecado nós contra-atacarmos o adversário com a palavra. É pecado sim contra-atacarmos o nosso irmão com a falta de amor. Mas contra-atacar doutrinas erradas e coisas que não convêm, isso nunca foi pecado. Isso é assente do Senhor. Amém. Mas nós observamos, irmãos, porque as horas de fato estão aceleradas mesmo, viu, irmão Thiago? Nós observamos algumas pessoas. Eu escrevi ali dentro, quando eu cheguei, eu escrevi ali mais ou menos assim: o que tens, Adão? O que Adão tinha? A resposta de Adão: vergonha. Tenho vergonha. Mas por que tu estás com vergonha? Ó Senhor, eu estou nu. Mas Adão, tu não via isso? Tu não estava vestido? Quem foi que te mostrou que estava nu? Por acaso comeste do fruto que eu falei, ou da árvore que eu falei para vocês não fazerem? Você fez sim, Senhor, foi a mulher. Inclusive ela está aqui do meu lado, e ela também está nua e está com vergonha. Vergonha de Deus. Já imaginaram Jesus sobre o púlpito? Uma das primeiras mensagens, ou se não estou enganado, a primeira mensagem a ser pregada pelo próprio Deus para Adão e para Eva: um tribunal no qual não tem como passar por inocente se for culpado. Se for culpado, não passa. Deus está vendo, não adianta. Como o pastor falou aqui na quarta-feira a respeito do telão, simplesmente, que vergonha seria se passasse todos os nossos pecados naquele telão. Adão escondeu atrás de algumas árvores, atrás de uma folha de figueira, ou quem sabe atrás de uma bananeira, não sei. Escondeu, mas não estava escondido. Ele achava que estava escondido, mas não estava. Deus estava vendo, Deus só queria ver a atitude dele. Mas ele foi verdadeiro. Ele teve a coragem de assumir o seu erro e dizer a condição na qual ele se encontrava. E nós temos que ter também essa atitude, irmãos, quando percebermos que estamos faltando alguma coisa. Quem sabe um capacete? Quem sabe está descalço, não está calçado com uma sandália? Quem sabe está faltando o escudo? Misericórdia. Quem sabe perdeu até mesmo a espada? Ajuda. Mas isso tudo, irmãos, eu perdi a sandália, Senhor, eu estou descalço, mas ela está comigo, meu filho. Você simplesmente deixou ela de lado, mas ela está comigo e eu te devolvo isso. Amém, Jesus. Um outro personagem, irmãos, eu diz assim, eu escrevi assim: o que tens, Abraão? Abraão disse: eu tenho a promessa de um filho. Opa, mudou a coisa, mudou a situação. Mas por que tu tens a promessa de ter um filho, Abraão? Porque eu ouvi a tua palavra, o Senhor pedindo para me sair do meio da minha parentela. E o resultado de ter saído da minha parentela, de ter deixado a religião manufaturada, é receber um filho. Amém. Graças a Deus. O resultado
de sair e ficar somente com a palavra, é ser chamado de amigo de Deus. Amém, Jesus. Aleluias. O resultado de tudo isso é Deus poder olhar e dizer a seu respeito, irmão Jafas, eu posso confiar em você. Amém. Eu posso confiar em você. O que tens, Jacó? Eu tenho a primogenitura. Mas por que tu tens a primogenitura? O meu irmão não quis, eu a comprei e é minha. Amém. Oh, que coisa tremenda. Então a bênção é sua, Jacó. Sim, Jacó, eu vou fazer alguma coisa por você. E o que tu farás comigo? Eu vou encontrar com você. Amém, Senhor. Vou lutar com você. Será um teste, mas eu sei que você vai passar. Amém. Eu sei que você vai passar. Porque Deus, com a sua semente, irmãos, Ele luta com ela, sabendo que ela será aprovada no final. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Não é maravilhoso? Glória a Deus. Não é gostoso ouvirmos a palavra de Deus em simplicidade? Nós temos que olhar para essas coisas, irmãos, e sabermos de fato onde nós estamos. Não é por ser uma grande igreja, meu irmão, que Deus desce. Não. É por ser verdadeiro. É verdade. É por ser verdadeiro. É por responder a Deus quando questionados em alguma coisa que nós fizemos e que não deveríamos fazer, que nós assumimos que fizemos errado. Aí Deus desce e diz, eu confio em você. Amém. Porque eu conheço o seu espírito. Graças a Deus. Deus conhece o seu espírito, meu irmão. Graças a Deus. Deus conhece o nosso espírito. Eu creio. Graças. Eu creio. Por isso estamos aqui adiante dele. Amém, Jesus. Estamos em outro lugar nessa hora. Amém, irmãos? Deus está nos levando para uma outra região. Amém? As paredes estão aí, os carros estão atravessando lá fora, mas nós estamos escondidos em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se vamos parar e olhar, vocês observarão que isso é vida. Amém? Não é palavras, não são palavras. O que está sendo pregado aqui é vida. Nós estamos em uma outra região agora. Amém, irmãos? Assim como o profeta, ele pregava sobre o altar e ali, de repente, ele diz assim, eu estou em 2 mundos. Eu estou em 2 mundos agora. Assim estamos nós aqui agora, irmãos. Amém? Estamos em 2 mundos. O corpo físico está sobre a terra, mas o espiritual, irmãos, está em outro lugar. Amém, Jesus. Porque Deus, Ele tem nos trago para essas coisas. Por isso que nós devemos nos esforçar em estarmos com Deus por onde quer que nós estivermos andando. Amém, irmãos? Devemos lutar, pelejar e crermos que de fato somos filhos de Deus. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós observamos aqui que Abraão, ele tinha promessa de um filho, Jacó tinha primogenitura e Moisés tinha vara. Moisés tinha vara. O que tu tens na tua mão, Moisés? Vamos dizer assim. Por que tu estás clamando a mim? Diga o povo que marche, tu tens a vara, tu tens a palavra, fala para o mar abrir, fere ele, feiramos, vamos ferir o mar, vamos ferir. Deus já nos chamou para fora. Já não estamos mais dentro do Egito, irmão, já estamos do lado de fora. Já ouvimos a voz soar, sai dela, povo meu. Já saímos, estamos do lado de fora. Agora que estamos do lado de fora, Deus então, Ele nos capacitou com a sua armadura. Ele nos capacitou com a sua armadura para quê? Para irmos lá dentro de Laodiceia, chamarmos outros irmãos que estão lá sem a armadura e trazê-los para fora, porque Deus, Ele tem uma voz e essa voz, ela se encontra em nós hoje. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? O profeta dormiu e a mensagem ficou. E ele está dizendo, sai dela, povo meu. Amém. E para as pessoas ouvirem o sai dela, povo meu, ele tem que tomar a minha irmã, tem que tomar o meu irmão, tem que nos tomar. Mas para ele nos tomar, primeira coisa, ele nos reveste do seu Espírito Santo. Amém. Daí então estamos prontos para podermos sair. Não como o filho pródigo que saiu da presença do Pai, guarnecido de toda a sua herança, e lá fora ele jogou tudo fora e teve que voltar nu,
Sem nada. Mas lá estava a espada, lá estava o capacete, lá estava a sandália, lá estava tudo. Inclusive os anjos estavam lá esperando só o retorno. Amém. Para que os anjos estavam esperando aquele retorno? Para fazer uma grande festa. Amém. E Deus está aguardando. Os anjos de Deus estão aguardando, como o nosso profeta nos mostra e diz: os anjos de Deus estão torcendo por nós. É verdade. Eles estão aguardando aquele dia, irmãos, em que será uma grande festa. Já imaginaram? Imaginaram o desejo de Deus? O desejo em que aquela hora, embora ele já viu, mas ele quer aquele momento em que a sua cidade, em que a cidade de Deus, a qual é nossa também, será invadida ou tomada pela perfeição perfeita de Deus por cada semente eleita. Já imaginaram os louvores? Aqueles irmãos que foram criticados porque as suas vozes eram ruins segundo o conceito humano, agora cantaram louvores em perfeição. Glória a Imaginaram Deus. isso, aquele irmão que passou a vida inteira dentro da igreja porque Deus não quis o curar, e ele passou a vida inteira sobre uma cadeira de roda. Agora ele entrará naquele reino andando e saltando como um cordeirinho livre e solto. Aleluia. Está feliz, irmão Jarvis? Eu estou muito feliz pela palavra de Deus, amém? Amém. Quando eu fico nessa situação e que me encontro aqui agora, às vezes, irmãos, eu costumo dizer que às vezes eu até me sinto como se estivesse um pouquinho meio que louco. Mas o Evangelho, para aqueles que perecem, é loucura, mas para aqueles que não de herdar as coisas de Deus é vida eterna, amém, irmãos? Amém, porque Deus tem nos chamado para separarmos das coisas do mundo. Amém? Ele tem nos chamado para isso. Com isso eu não estou dizendo que eu sou um legalista, nada dessas coisas. O que nós temos que ter, irmãos, é prudência, sabermos discernir e entendermos aqueles que não estão dando conta de caminhar na caminhada em que nós estamos. Quantos estão para trás que não conseguem mais nem mesmo se arrastar, e alguns não têm a misericórdia nem a compaixão de olhar para trás, e isso morreu os que estão lá atrás. Ali não tem amor divino. Não tem, porque o amor divino, ele olha para trás e busca os que estão cansados pelo caminho. Verdade. Assim como o profeta nos diz a respeito daqueles escravos, que eles seriam livres quando eles chegassem sobre a montanha, e lá em cima daquela montanha o sol bateria sobre eles. Mas havia alguns que não tinham a mesma juventude, a mesma força para acompanhar os jovens. Eles foram um pouquinho mais lentos, mas eles chegaram lá. Amém. Eles chegaram lá. E às vezes é necessário, irmão Jarbas, nós descermos um pouquinho. Às vezes é necessário nós voltarmos um pouquinho para podermos socorrer alguns que estão morrendo de sede no meio desse deserto que está aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ora, irmãos, nós vemos que Moisés, ele tinha a palavra, ele tinha a palavra de Deus, mas nós deparamos aqui que lá dentro daquela cidade havia uma mulher, a chamada Raabe, e também é perguntado para ela: o que tens, Raabe? E ela nos responde: eu tenho um fio de escarlate. Eu tenho um fio de escarlate, e eles não podem tocar em mim, nem tampouco em minha família, porque são todos guardados com esse sinal. O que tens, igreja eleita? O que tens? Eu tenho o sangue de Jesus Cristo que me cobre, que me lava de todos os meus pecados. Ora, o que tens, noiva eleita? Eu tenho a promessa de Malaquias 4, versículos 6. Aleluia. Ele restauraria todas as coisas e nos levaria a vivermos a fé original. Isso é o que a noiva eleita tem. O que tens, William Brana? Eu tenho a promessa dos 7 selos abertos, e já estás aberto. E que tu tens mais, William Brana? Eu tenho a promessa de vencer a sepultura e sair de novo de lá. Glória a Deus. Eu tenho a promessa, e não só a promessa, mas eu vi também uma teofania, e vi parte daqueles que fazem parte do grupo pelo qual eu preguei para eles. O
O que temos, irmãos? O que temos? Nós temos a palavra aberta. Essa é uma grande verdade. Amém. Alguns podem dizer, não, vocês não têm, não. Nós temos, sim, senhores. Amém. Nós temos a palavra de Deus aberta. Amém. Porque nós cremos em tudo que o nosso profeta creu. Glória a Deus. Aleluia. E não acrescentamos e nem tampouco tiramos. Se ocorrer a fatalidade ou um acidente de nós tirarmos ou acrescentarmos, nós temos a humildade de voltarmos para trás e reconhecer e assumir que erramos em algum lugar no caminho e Ele está pronto ali para poder nos perdoar, porque Deus não pode perder as suas sementes. Amém. Glória a Deus. É o que temos. O que tens, jovem rico? Eu tenho, sim, todos os mandamentos guardo-os. Eu os guardo e os preservo. Desde a minha meninice eu tenho guardado e preservado. Mas isso é tudo que você tem, jovem rico? Não. Eu sou até dono de algumas propriedades. Eu sou até rico. Muito bem, jovem rico. Eu vou te tirar tudo isso agora. Está preparado? Está preparado para poder perder tudo aquilo que te satisfaz, tudo aquilo que você julga ser bom para você? Está preparado para poder morrer, jovem rico? Não, não estou preparado. Eu prefiro ficar com tudo que tenho. E não adiantou nada guardar tantos mandamentos. Não adiantou nada crer em nuvem, em coluna de fogo por Gisele, porque ele tinha agora a palavra perante ele. E Gisele, a palavra veio até nós. É verdade. Então não adianta olharmos para a nuvem e dizer, eu tenho crido nessa nuvem, eu tenho crido nisso, eu tenho crido em todas essas coisas. Mas tens guardado a minha palavra, Niveleita? Vamos ver lá o tal do Terry Osborne. Eu vi Jesus naquele homem, ele testificando, eu vi Jesus naquele homem pela segunda vez. Ele falava como nenhum outro homem, com a maior mansidão que eu já vi alguém falar. Eu vi Jesus nele. Mas você ficou com o que Jesus falou através dele, Terry Osborne? Oral Roberts, tu acompanhaste o profeta do século e da era, tu aprendeste com ele grandes coisas, mas tu ficaste com ele, com o que Deus falou na boca dele, tu creste de todo o coração? Não, eu não criei. Então tu terás que levantar no último dia e ser julgado por aquele que estava em William Branham. E olha, se ele não tiver buscado a misericórdia e tiver perseguido através de palavra noiva eleita, não entrará. Verdade. Ao perigo, hein? Verdade. Ao perigo. Mas o que temos nós? O que tu tens, irmão Lyson? Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Amém, Eu Jesus. tenho a tua misericórdia. Eu tenho o teu esconderijo. Amém. Eu tenho, Senhor. Tu tem alvorada a tua bandeira para mim. A tua bandeira para mim, Senhor. Em primeiro lugar, ela vem como uma bandeira branca, soando para mim paz. Em segundo lugar, ela vem vermelha, me escondendo e me lavando debaixo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que há de fato Glória a Deus. uma cure, e que ele é a sentinela. Aleluia. Ele é a sentinela, dizendo para os seus filhos o mal em vem. O profeta diz na mensagem, ele afirma, eu não digo que o mal em vem, eu digo que o mal já está ali. Então o que faço eu, profeta do século XX? Esconda-te, a resposta ele usaria, esconda-te na palavra, esconda-te na palavra, esteja atrás da palavra. Não façamos como ela, que saiu por um momento e foi apanhada, não de surpresa, porque ela foi cortejada vários dias. Ela foi cortejada vários dias e caiu por aqui. E não pensemos nós que o adversário não está nos cortejando, não, viu? Porque ele está nos cortejando. Ele primeiro quer ser nosso amigo. Verdade. Ele quer ser nosso amigo, mas ele é o pai da mentira.
Ele não é amigo de ninguém. Amém, irmãos? Ele nunca foi, nunca será amigo de ninguém. Amém? Não sejamos como Judas o foi. Judas, olha que grande ministério Judas o tinha. Judas, expulsador de demônios, curador de enfermos, administrador da igreja. Tudo aquilo Judas era. Mas Judas pereceu na jornada. Eu disse hoje lá em Conceição do Mato Dentro que Judas não esteve completamente endemoniado durante toda a sua jornada. Não. Ele ficou endemoniado no dia da ceia. No dia da ceia. O que tu tens, Judas? Eu tenho um espírito de traição. E que espírito é esse? Ora, é o espírito do diabo. E você, João, o que tu tens? Eu tenho espírito de amor, Senhor. Eu tenho espírito de amor. É mesmo? E tu, Pedro? O que tu tens? Senhor, tu sabes que eu te amo. Indiferentemente de eu ter negado a ti, tu sabes que eu te amo. Eu estou arrependido. Ora, tu me amas, Pedro? Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas, Senhor, tu sabes. Jesus mexeu com o sentimento dele. Tu sabes que te amo, então apacenta as minhas ovelhas. É a pergunta que ele está fazendo aqui para nós. Tu me amas, noiva? Senhor, tu sabes que te amo. Então ajude o pastor a apacentar. Nós aprendemos que os pinguins, nós temos que pegar o natural às vezes para podermos aplicar o natural. Os pinguins, para poder todos não morrerem de frio, eles fazem um grande círculo e ali os que estão no meio não sentem frio. E quando os outros que estão do lado de fora, eles começam a sentir um frio meio extremo, os de dentro saem para fora, para poder aqueles que estão sentindo frio e se aquecer um pouquinho. Aqueçamos, irmãos. Aqueçamos uns aos outros. Demos uma olhadinha bem devagarinho e observamos que às vezes há pessoas à nossa volta que está sentindo frio, está precisando que seja colocado no meio. De que maneira? Através da nossa oração, através da nossa visita, através da nossa demonstração verdadeira que nós amamos uns aos outros. Porque quando olhamos para o mundo animal, nós vemos o quanto eles são unidos, irmãos. A natureza prega isso. Nós observamos, toda a natureza prega isso. Cada um tem lá o seu plano, mas o estranho entra no meio deles, porque se entrar, o pau quebra. O pau quebra. Por isso que Jesus ele estava na porta do retiro. Para poder entrar ali, tinha que passar por ele. E passa por ele, vamos ver. Não tem como passar por ele. E assim também somos nós. Nós temos que estarmos guardando uns aos outros. Amém? Amém, irmãos? Deus